Eu lembro quando eu era adolescente que eu fazia alguma coisa errada e eu pedia perdão pra Deus. E tipo assim, cara, eu já te pedia perdão e tal, só que toda vez que eu orava, eu sempre lembrava daquilo. Então eu ia orar, eu errei nisso, naquilo e tal. E eu ficava me lembrando das coisas que eu fiz de errado. Mesmo que assim, eu já tinha pedido perdão, eu já tinha confessado, mas eu não conseguia me conectar com Deus porque eu ficava lembrando do meu passado, lembrando do meu erro e tal, enfim. E aí eu pedia perdão para Deus, mas eu não me sentia perdoado. Eu achava que eu ainda tinha que, sei lá, pagar alguma coisa ou fazer alguma coisa para poder cumprir, para poder receber esse perdão. E eu ficava, cara, me machucando, me maltratando, eu mesmo me lembrando das coisas erradas que eu fiz, como se eu tivesse que pagar uma penitência ou alguma coisa, enfim. Eu não me sentia perdoado por Deus e eu achava que era porque Deus não tinha me perdoado, né? E eu queria conversar um pouco com você sobre isso nesse vídeo. Cara, como é que eu posso fazer? Por que é tão difícil sentir o perdão de Deus? E será que Deus realmente me perdoou? Ou ele fica escrevendo meus erros num caderninho porque um dia ele vai jogar tudo na minha cara? Bora trocar uma ideia sobre isso? Trouxe até meu computador aqui porque eu anotei algumas coisas pra gente conversar um pouco sobre esse tema. Tem muita gente que luta com a culpa porque acha que Deus perdoa todo mundo, mas Deus não perdoa essas pessoas. Tipo assim, como se você fosse pior que todo mundo, ou talvez como se você não merecesse o perdão de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia fala que Jesus morreu por todas as pessoas. Então, independente de qual seja o seu pecado, independente do que você faz ou que você não tenha feito, Jesus morreu por você. Então não é sobre o fato de você merecer. Você nunca vai ser bom o suficiente para merecer o amor de Jesus. Jesus morreu por você mesmo sabendo que você ia vacilar. Não vai existir um dia, um momento, onde você vai se tornar bom o suficiente para merecer o sacrifício de Jesus. Isso nunca vai acontecer. Agora, por que é tão difícil sentir o perdão de Deus? Primeira coisa que a gente precisa entender é que sentimento não quer dizer realidade. Só porque você sente algo não quer dizer que é real, e só porque você não sente também não quer dizer que é real. Nós somos muito emocionados, né? Nós, os brasileiros e o ser humano no geral, somos muito emocionados. Então, quando a gente sente algo, a gente acha que é um sinal, né? Você sentiu algo, não, tem que ser, eu sou assim e tal, eu sou meu sentimento. E a vida com Deus não é sobre os nossos sentimentos, mas é sobre a nossa fé. Então não é sobre você sentir o perdão de Deus, mas é sobre você crer no perdão de Deus. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O texto não fala assim, talvez Ele seja fiel para te perdoar, talvez Jesus te perdoe. Fala que se você confessar, Ele vai perdoar o seu pecado e vai te purificar. Então o texto não traz algo que é uma condição, mas o texto traz algo que é uma certeza. O seu pecado tem perdão em Jesus, não tem um talvez aqui, é uma certeza. Jesus traz para nós a certeza de que nós somos e nós seremos perdoados por Ele. A questão eu não sinto, mas não está falando que você vai sentir algo. O que é se sentir perdoado? É parar de lembrar? Quer que Deus te dê uma amnésia? Não é isso que Deus vai fazer. Deus não vai, às vezes, fazer você esquecer o seu pecado, mas aí você tem que ter fé no perdão de Jesus, mais do que você tem fé na condenação do pecado, mais do que você acredita, né? O nosso problema é que a gente acredita mais na voz do inimigo que nos acusa do que na voz de Deus que nos liberta. Nós acreditamos mais no peso que o inimigo coloca sobre nós do que na vida leve que Jesus apresenta para nós. E aí a gente fica se martirizando, a gente fica se vitimizando por conta dos nossos erros, quando o próprio Jesus já nos perdoou. Mano, eu esqueci de falar no começo do vídeo, eu tô meio sem voz, porque eu acabei de voltar de um acampamento que foi muita loucura, eu gritei o acampamento inteiro, foi muito louco, e eu tô meio sem voz. Mas enfim, vai dar certo. Mas aí talvez você fala assim, pô, Elton, mas o tanto que eu já pequei, o tanto que eu já vacilei, você não sabe o que eu fiz e tal. Tem razão, eu não sei o que você fez, e eu nem quero saber, eu nem preciso saber, porque eu sei o que Jesus fez por você. Então, independente do que você tenha feito, nunca vai ser maior, mais poderoso do que o sacrifício de Jesus por você. O seu pecado não tem poder para anular ou para barrar o sacrifício de Jesus por você. Aquele exemplo que a gente sempre dá, né, no pequeno grupo ou na escola bíblica, né? Pega uma nota de R$100, amassa ela e pergunta se alguém vai querer essa nota. Claro que vai querer, porque ela pode estar amassada, mas ela continua tendo o valor de R$100. Você pode até ter sido um pouco amassado pelos problemas, pelas situações da vida, mas diante de Deus você continua tendo o mesmo valor e Deus ainda vai aceitar a sua vida. Então você pode estar um pouquinho mais amassado que fulano, que Beltrano, mas você ainda tem o mesmo valor diante de Deus. Então você precisa ter isso no seu coração. Não é porque você errou, que você pecou, que você deixou de ser valioso. Para Deus, você sempre vai ser alguém por quem ele morreu. Então você precisa ter isso bem guardado no seu coração. Até na própria palavra nós vemos isso. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim ele foi escolhido por Deus para se tornar aquele que seria meio que
a rocha onde Jesus edificaria a sua igreja. O próprio apóstolo Paulo, que era um assassino, um perseguidor de cristãos, ele matava crente e foi ele quem Deus escolheu para levar o evangelho para outros lugares, foi ele quem Deus escolheu para escrever a maior parte do Novo Testamento, um cara que era um assassino. Então assim, eu não sei se você é um assassino, eu imagino que seja, não seja, eu espero que não seja, mas mesmo que for também, existe perdão e existe uma nova vida para você, porque, cara, o perdão de Deus é muito mais forte que qualquer pecado, qualquer vacilo. Corrie ten Boom tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim: Deus joga nossos pecados no fundo do mar e coloca uma placa dizendo proibido pescar. Muito louco. Romanos 8:1 fala assim: agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a Bíblia fala que não existe condenação, por que a gente se condena? Se a Bíblia fala que não tem que existir condenação, por que a gente fica preso nisso? Nós estamos botando mais fé no peso do pecado do que na vida leve que Jesus tem para nós. Eu já falei isso, mas eu estou repetindo para você guardar essa frase. Para de colocar fé no diabo, para de colocar fé no pecado, para de acreditar no poder do pecado mais do que você acredita no poder de Deus. Para de olhar para o seu erro e para o seu vacilo e comece a olhar para Jesus. Porque se você ficar só focado no seu erro, você vai se sentir pesado, vai se sentir culpado. Mas se você focar em Jesus e no amor que Ele tem por você, no sacrifício que Ele fez por você, você vai se sentir leve, vai se sentir perdoado e vai, muito mais que se sentir, você vai ter fé e vai ter a certeza de que você é perdoado e amado por Deus. E aqui 3 coisas bem práticas, assim, como de fato viver o perdão de Deus. Creia na palavra, não creia no seu sentimento. Se Deus diz que te perdoa, Ele te perdoa. Ah, mas eu não estou sentindo, mas Deus disse. Então creia na palavra de Deus, creia em quem Deus é, no caráter de Deus e não creia no seu sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo, mas se Jesus disse que Ele te perdoaria quando você confessasse, se você já confessou, já pediu perdão, já se arrependeu, você está perdoado. Ah, mas eu não estou sentindo. Cara, mas Jesus disse, então aconteceu, tá bom? Outra coisa também é o que eu falei de você focar em Jesus e não focar no seu pecado. Para de se culpar e comece a andar na graça. Para de olhar para o que já aconteceu, para de chorar pelo leite derramado. Pô, pequei. A pessoa fica se vitimizando para sempre. Esquece, ó, perdoa, pede perdão, confessa e bola pra frente. Vamos lá, foca na graça, foca no amor, foca no perdão de Jesus. Também se aproxime de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais facilidade você vai ter para caminhar com Ele e para confiar nele. Você só confia em quem você conhece. Então, se nós temos dificuldade para confiar no perdão de Deus, para confiar no amor de Jesus, para confiar no que Ele fez por nós, se nós temos dificuldade para confiar, é porque nós conhecemos Ele pouco. Você precisa crescer em intimidade, porque crescendo em intimidade, você vai crescer também em confiança em Deus. Então, quanto mais você conhece, quanto mais tempo você passa com Ele, mais facilidade você vai ter para ouvir a voz dEle e para confiar também no que Ele diz sobre você e para você. Deus não quer que você viva preso à culpa. Aceitar o perdão de Jesus por você é um ato de fé. Eu não estou sentindo, mas você precisa ter fé. Para de ficar pensando no seu pecado, tenha fé no que Jesus fez por você, porque mesmo que você, talvez você nunca vai esquecer do que você já fez, mas você precisa começar a se lembrar do que Jesus fez por você, que é muito mais poderoso, muito mais importante e vai te levar para essa vida de leveza com Jesus, que é onde você tem que estar. Então, bora viver essa vida? Se o próprio Deus não se lembra do seu pecado, se o próprio Jesus já apagou os seus pecados, quem é você para ficar lembrando, né? Quem é você para ficar escrevendo de novo? Se nem Deus se lembra, eu também não quero me lembrar. Eu quero viver uma vida na graça, no amor e olhando para Jesus, não olhando para o pecado, não olhando para os meus erros, tá bom? Deus abençoe você e é isso. Não é sobre sentir, é sobre ter fé. Essa é a vida cristã.